Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, um dia para lembrar que a doença é um desafio que pode ser superado com tratamento correto, com informação, com coragem e determinação. Para a gente falar sobre esse assunto e esclarecer as principais dúvidas, eu recebo aqui a nossa médica oncológica, a doutora Jordana Rezende. Boa tarde, doutora Jordana, tudo bom? Boa tarde, Patrícia. Prazer estar aqui hoje no dia tão importante, né? Com certeza, um dia de conscientização, um dia para muitas pessoas, né, refletirem também e principalmente cuidar da saúde. A gente sabe da importância, né, doutora, de fazer os exames regularmente. Qual que é o papel, por exemplo, de datas como essa, de lembretes, de lembrar dessa importância, doutora? Datas como essa, na verdade, elas vieram para reafirmar a importância de cuidar da tua saúde, fazer medidas preventivas e, principalmente, lembrar de colocar os teus exames em dia. A gente sabe que a prevenção ainda é o melhor caminho. Então, hoje é aquele dia que a gente vai ali dar aquela cutucadinha aí, tá se cuidando? Tem feito aquilo que precisa ser feito? E lembrar também dos exames de rotina, porque são fatores que nos ajudam no diagnóstico precoce e, consequentemente, aumenta a chance de cura diante dessa doença. Falar em fatores, quais seriam assim os principais fatores quando a gente fala de câncer de uma forma assim geral, doutora? Isso é bem importante a gente ressaltar, porque a grande maioria da população pensa assim: eu tive câncer porque minha mãe teve, meu primo teve, meu pai teve, e leva isso muito à hereditariedade. Então, o histórico familiar é muito importante, mas 10% dos cânceres, o diagnóstico está relacionado à hereditariedade. A grande maioria está relacionada ao nosso estilo de vida. E quais são esses fatores que aumentam o risco de desenvolver câncer ao longo da vida? O excesso de peso, a obesidade, né? Então não estar no teu peso adequado, uma alimentação rica em carboidrato, ultraprocessados, né? Açúcares, o sedentarismo, né? A atividade física ela é fundamental no combate ao câncer, o tabagismo, que a gente não precisa dizer, e o etilismo. Esses são os pilares realmente para aumentar o risco de desenvolver o câncer. Quando a gente fala de tratamento, a gente sabe que a medicina está cada vez mais avançando, né? Ainda bem, a passos largos. De tratamentos, o que há disponível hoje para as pessoas, doutora? Exatamente. O tratamento do câncer ele tem evoluído muito, o que é muito bom para o paciente, para nós que lida diretamente com essa doença. Então, citar alguns tratamentos hoje seria quase impossível. Mas a base do tratamento, ela segue sendo a quimioterapia, o procedimento cirúrgico, a radioterapia. Hoje nós temos novas terapias, como a terapia-alvo, quando a gente encontra uma mutação ou alguma alteração que a gente bloqueia, a imunoterapia. E a gente tem evoluído cada vez mais, né? Então, hoje, graças a Deus, ao desenvolvimento da ciência, a gente tem um arsenal terapêutico contra o câncer grande. Quando a gente fala de tipos mais prevalentes, né, de câncer em relação à população, sei que tem diferença quando são homens e mulheres, né, doutora? Explica pra gente. Isso. O câncer mais prevalente, tanto em homens quanto mulheres, é o câncer de pele não melanoma, que geralmente está mais associado à exposição solar ao longo da vida, e é aquele câncer que faz uma feridinha na pele, fazemos o procedimento cirúrgico, na grande maioria das vezes está resolvido. Quando a gente divide entre homens e mulher, o câncer mais incidente na população do sexo feminino é o câncer de mama, e no homem o câncer de próstata. Então, quando a gente pensa nos dois, é o câncer de pele não melanoma. Entendi. Em relação às pesquisas, a gente falou de tratamento, né, que os tratamentos estão evoluindo, e ainda bem, mas tudo isso também graças a muitas pesquisas, né, pesquisas científicas, muitas pessoas que estão em laboratórios, né, doutora, se debruçando, estudando sobre. O que a gente tem, assim, de atualização em relação a isso? Pesquisa clínica hoje, eu sempre falo isso para o paciente, trago muito isso em consulta médica, porque eu brinco que ela é o presente e o futuro da medicina, e assim como a oncologia também. Hoje não se faz mais medicina sem pesquisa clínica. A pesquisa clínica, ela permite que seja possível descobrir novos tratamentos, que seja possível conhecer essas medicações, tanto em efeitos colaterais, doses necessárias, como manejar isso, e geralmente essas novas medicações que são descobertas costuma-se ter muito mais efeitos, ser muito melhores do que o tratamento que a gente já faz hoje na nossa prática clínica. Além disso, é a única maneira dos pacientes terem acesso precoce a essa medicação. Porque essa medicação vai vir para o Brasil, vai ter alto custo, até vir para a nossa prática clínica, isso demanda muito tempo. E é por meio da pesquisa clínica que aquele paciente que de repente já fez todos os tratamentos que existem, não tem outra alternativa, tem a chance de receber uma nova medicação, né? Ou aquele paciente que está ali com
uma doença um pouco mais grave, uma doença que tem características de agressividade e tem a oportunidade de usar uma medicação que está sendo estudada e que a gente está tendo efeitos maravilhosos. Então, pesquisa clínica, ela vem para o bem da medicina e principalmente para o bem do paciente. É por meio delas que a gente tem essa descoberta de novas medicações e é por meio delas que a gente muda a nossa prática clínica, dando mais vida, mais chance de cura para esses pacientes. Isso aí. Quando a gente fala em relação ao diagnóstico, doutora, porque, claro, é um baque não só para o paciente, mas para toda a família. Aí a gente tem que trabalhar a parte física, ou seja, o tratamento, né, a quimioterapia, a radioterapia e os avanços tecnológicos da área, mas também tem muito a ver com o emocional. Como que a gente faz essa união desses fatores, doutora? Na verdade, o diagnóstico de câncer, ele nunca vem só com o diagnóstico, né? Não é só a parte física que é tocada, principalmente a parte emocional. Então, a primeira coisa que eu sempre falo para o paciente é confiar primeiro no médico que vai lidar com você, para você não só vir dizer se você está com dor, se você está com vômito, se você teve algum efeito colateral, mas dizer também, olha, tô triste, eu tô com medo, o que eu posso fazer? Então, o primeiro passo é ter essa confiança. O segundo é procurar ajuda. Nós temos hoje muitas pessoas para nos ajudar, psicoterapia, algumas terapias alternativas que venham a nos ajudar no tratamento da parte emocional. Suporte familiar é fundamental, então se apoiar nas pessoas que você ama e que te amam, ter conversas duras, ter conversas difíceis, isso é fundamental. E lembrar que para a gente estar bem emocionalmente, a gente tem que estar bem fisicamente. Então eu falo assim, é uma somatória, não tem como cuidar da parte emocional sem cuidar da parte física. Então uma atividade física associada é muito importante, ter hábitos alimentares saudáveis, isso tudo vai impactar na tua parte emocional e, consequentemente, no teu tratamento ao longo desse desafio que é o tratamento contra o câncer. Quando a gente fala de desafios, doutora, quais são os principais desafios que ainda a gente precisa enfrentar quando a gente fala de câncer? São muitos, né? Primeiro é entender o diagnóstico, né? O primeiro passo é aceitar, entender o processo, entender o tratamento. O segundo desafio é estar nesse tratamento, é vivenciar tudo aquilo que precisa, todas as etapas, né? E assim, o mais importante, é isso que eu volto. São tantos desafios, tanto na parte de tratamento, quanto no segmento, porque quando você finaliza um tratamento, vem aquela angústia, e agora? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Será que essa doença vai voltar? Será que essa doença não vai voltar? Então, são muitos desafios ao longo desse processo, mas o mais importante é isso, é procurar alternativas para resolver esses desafios e torná-los eles menos doloridos, né? Isso que a gente precisa fazer. Perfeito, doutora. Muitíssimo obrigada, doutora Jordana, pela participação no nosso Nutriclinic Revista, viu? Até uma próxima. Obrigada.